Roberto Mota, realmente esse assunto gerou muita polêmica desde que levantado. Existe algum ponto positivo? Quais as vantagens e desvantagens? É preciso mexer no número de ministros do Supremo? Adriana, olha, eu não vejo nada demais nesse assunto, como eu já disse aqui, já expliquei que essa discussão já aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que a declaração do Lira e do Pacheco foram declarações claras, assertivas, eles têm direito a essa opinião. Concordo que discussões sobre esse tipo de modificação têm que ser feitas mesmo com muita prudência. Eu acho, inclusive, que essa prudência deveria ser para todo mundo em relação a todos os assuntos que possam ter a ver com a eleição. Agora, o que a gente tem visto nos últimos dias é um fenômeno diferente para o qual eu gostaria de chamar a atenção aqui. Pelo mero fato de ter levantado essa discussão, o pessoal da esquerda resolveu colar no presidente Bolsonaro a inacreditável acusação de, através desse aumento, querer imitar Hugo Chávez. Aí eu fiquei na dúvida, será que agora a esquerda brasileira está achando que o chavismo é uma coisa ruim? Porque até anteontem o Chávez era um dos ídolos da esquerda brasileira, né? Os partidos de esquerda todos eram super amigos do Chávez, e aí agora eles estão passando a achar que o chavismo é uma coisa ruim. Eu fiquei na dúvida, o que será que mudou para a esquerda brasileira mudar de posição assim tão rápido? Amanda, claro, dificilmente esse assunto vai continuar na discussão e tem muitas dúvidas sobre cláusula pétrea, é uma discussão polêmica. Microfone, Amanda, por favor. Microfone aqui no nosso Jornal da Manhã. Perdão, voltei. É uma proposta polêmica porque ela tem um objetivo claro, que é o objetivo de aumentar o controle do executivo sobre o judiciário. Tinha esse mesmo condão lá atrás, no exemplo que o Mota mencionou ontem, do Franklin Delano Roosevelt, quando ele queria passar o New Deal e precisava do apoio da Suprema Corte, por isso queria mudar a composição da Suprema Corte, acabou obtendo o apoio sem precisar mudar a composição da Suprema Corte. E aqui, quando o presidente Jair Bolsonaro falou isso, não foi a esquerda que quis lhe impingir essa proposta, pelo contrário, foi ele mesmo que admitiu em entrevista à revista Veja, publicada na sexta-feira passada, depois falou em agenda para os jornalistas, repetindo a proposta, dizendo que estava sobre a sua mesa uma PEC para aumentar o número de ministros do Supremo, dos atuais 11, para algo em torno de 15 ou 16, o que daria ao presidente da República, ao invés de 2 indicações às quais ele tem direito, caso seja reeleito a partir do ano que vem, não só 2, mas 8, isso teria mais 6, então teria no total 8 indicações para ministro do Supremo. Ora, se você tem 15 ministros do Supremo e 8 indicações que são suas, automaticamente você tem maioria. E o Supremo serve para fazer o controle. Serve no sistema de freios e contrapesos para, eventualmente, rever decisões do presidente da República ou do próprio Congresso que o Supremo julgue inconstitucionais. Portanto, é uma peça fundamental nesse equilíbrio de poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugeriu ouvir atuais e ex-ministros do Supremo sobre essa PEC absurda, estapafúrdia. Eles foram ouvidos, já vieram a público se pronunciar, inclusive o Celso de Mello, decano durante muitos anos do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do STF, diz que é inconstitucional e que isso é fruto de mentes autoritárias. E é inconstitucional por quê? Porque fere uma cláusula pétrea da Constituição que fala sobre a separação e a independência dos poderes. Seria uma forma do Legislativo ou do Poder Executivo se miscuírem na independência e na separação do Poder Judiciário. E imita, sim, reproduz, sim, tentativas, aliás, ações que já foram feitas na Venezuela de Hugo Chávez em 2004, quando aumentou de 20 para 32 a composição de ministros da Suprema Corte. Com isso, desde então, o chavismo e depois o presidente Maduro, ditador, aliás, não tem nada de bom na ditadura da Venezuela. Eu deixo claro, se a esquerda de alguma forma enaltece e elogia, erra, e erra gravemente, porque é uma ditadura e todas as ditaduras de esquerda ou direita têm que ser criticadas e condenadas nos termos mais veementes, sim. Hugo Chávez ampliou a composição da Suprema Corte de 20 para 32, desde então manda na Suprema Corte, por isso
se tornou uma ditadura. A mesma coisa fez Viktor Orbán mais recentemente na Hungria, a mesma coisa aconteceu na Polônia, a mesma coisa aconteceu durante a ditadura militar aqui no Brasil, a partir do ato institucional número 2. Então, a gente percebe que é um expediente comum, muito utilizado por ditaduras ou autocracias, justamente para você não ter nenhum tipo de resistência às suas decisões. Assim, apenas um poder, o poder executivo, passa a tomar conta de todos os outros. Mota pediu. Eu gostei muito do repúdio que a Amanda faz ao regime de esquerda, da ditadura de esquerda da Venezuela. Eu realmente fico muito sensibilizado com isso, porque nós precisamos nos unir nesse momento no Brasil no repúdio a qualquer tipo de totalitarismo, né? E muita gente não entende isso, muita gente cai no expediente fácil de dizer, olha, se a ditadura vem do meu lado, então vai ser de boa, né? E no final de contas a ditadura não é de boa para ninguém. Eu só queria enfatizar que o que está dentro do jogo democrático faz parte da democracia. Esse equilíbrio entre presidente e Suprema Corte é um equilíbrio instável, ele está sempre sendo ajustado. A gente está vendo exatamente agora isso nos Estados Unidos. A Amanda mencionou o comentário que eu fiz sobre o Franklin Roosevelt, mas o presidente Joe Biden está nessa também, porque a Suprema Corte americana hoje é conservadora, o Biden é progressista. A Suprema Corte americana reviu a posição em relação ao aborto, né? Declarou que a decisão de 73 de Roe versus Wade não vale mais, agora os estados é que tem que decidir. O Biden não gostou, o Biden deu várias declarações fortes contra a decisão da Suprema Corte e o Biden não foi chamado nem de totalitário, nem de antidemocrático. O que a Suprema Corte disse, olha, quem vai resolver esse assunto são as legislaturas estaduais. O jogo democrático, ele envolve aceitar coisas de que você não gosta, tá? O meu colega pode ter uma opinião completamente diferente da minha, mas isso não me dá o direito de dizer que essa opinião é inconstitucional. Isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil ultimamente. A gente tem que reservar essas palavras, né, inconstitucional, antidemocrático, para coisas que realmente são inconstitucionais e antidemocráticas, não coisas simplesmente das quais a gente não gosta. Mas eu quero reforçar aqui de novo, eu fico muito feliz com a declaração da Amanda, então nós estamos unidos nisso, Amanda, no repúdio a todo tipo de regime de força e, nesse caso, especialmente ao regime de Maduro. Amanda? Que vocês adoram me rotular como esquerda ou comunista, mas eu sou jornalista e eu acho que todo mundo tem que repudiar, sim, as ditaduras sem ter compromisso com o erro e dar os nomes e dar às coisas o nome que elas têm. Um governo que não há alternância de poder há, 20 anos, obviamente é uma ditadura. E é isso que acontece na Venezuela, quando você não tem eleições livres, quando você tem todos os poderes dominados por um só, que é o executivo. O nome que a gente dá a isso é uma ditadura. Mesma coisa na Hungria, não é uma ditadura, mas é autocracia. Eles mesmos se autodenominam como uma democracia iliberal. E esse é o risco que se corre no Brasil se medidas como essa forem tomadas. E quem diz que é inconstitucional não sou eu, são ministros do Supremo e ex-ministros do Supremo. Cabe a eles analisar. Não é só porque essa medida é discutida democraticamente pela Casa Legislativa ou proposta pelo Poder Executivo, no caso da PEC, até pelo Poder Legislativo, que isso seja automaticamente uma matéria constitucional. E são coisas diferentes. Quando você faz referência ao Biden não ter gostado da decisão da Suprema Corte, uma coisa é você criticar uma decisão da Suprema Corte. Mas até onde sabemos, não há notícia que ele vai ampliar os ministros da Suprema Corte só porque se sentiu contrariado com uma decisão do Supremo Tribunal Federal americano.